Irmãos, como já foi dito no início da celebração, nós celebramos hoje na Igreja do Brasil a solenidade de Todos os Santos. Esta solenidade que é celebrada na liturgia no dia 1º de novembro. Porém, em alguns países, como aqui no Brasil, uma vez que não é feriado, então a igreja, assim como outras solenidades que caem num dia de semana, a igreja então, uma vez que não é feriado, a igreja transfere para o domingo seguinte. Portanto, o dia 1º de novembro foi segunda-feira, última segunda-feira, e por isso a igreja aqui no Brasil, certamente também em outros países que não foi feriado, a igreja transferiu para este domingo a solenidade de Todos os Santos. Uma pena porque, uma vez que não foi feriado, tendo sido transferida essa solenidade está muito unida ao dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Eu falava, inclusive, nas homilias do dia de finados sobre isso. A solenidade de Todos os Santos no dia 1º e o dia de finados no dia 2, elas têm um sentido de estarem uma ao lado da outra. Porque no dia 1º, no caso, neste domingo, nós estamos celebrando todos os santos e santas de Deus. Todos aqueles que estão no céu, glorificados na santidade de Deus, que tendo purificado-se dos seus pecados, tendo passado pela morte, purificado de seus pecados, estão na visão plena de Deus, estão revestidos da santidade de Deus, porque Deus é santo, só Deus é santo, 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 3 vezes santo. Mas todos aqueles que aqui na terra procuram estar em comunhão com Deus, viver esta comunhão com Ele, por meio da igreja, por meio dos sacramentos, e esta comunhão ainda mais plena, por meio da caridade, por meio das virtudes. Por isso o evangelho de hoje, evangelho das bem-aventuranças, que são as virtudes com as quais os santos viveram, as virtudes que nós devemos viver. Tudo isso faz com que a santidade vai se tornando uma realidade para nós. E depois de termos alcançado a plenitude da santidade, então os santos e santas são todos aqueles que estão no céu, glorificados, purificados. E nós não sabemos quantos são. Sabemos que há uma multidão numerosa, como dizia a primeira leitura de hoje, são numerosos, participam do triunfo de Deus, numa festa eterna, participam da Páscoa definitiva, do Cordeiro, do ressuscitado, e por isso a igreja colocou no dia 1º todos os santos e santas de Deus, para que ela pudesse celebrar não só os santos e santas que ao longo da história da igreja foram canonizados pela igreja. O que significa canonização? O cânon é a declaração oficial da igreja. Por isso, dentro do cânon da igreja, da lei da igreja, a igreja então reconhece as virtudes de algumas pessoas, justamente para servirem de exemplo para nós, para que a história desta pessoa, a história de vida dessa pessoa, seja inspiração para nós também buscarmos a santidade. Então, ao longo da história, a igreja beatificou, canonizou muitos homens e mulheres, religiosos e religiosas, sacerdotes, bispos, leigos, homens e mulheres. A igreja então os canonizou, como que declarando oficialmente a virtude deles. São os santos que nós trazemos nos nossos altares, que nós honramos nos nossos altares. Mas sabemos muito bem que não são só estes. A igreja então, a partir das próprias leituras de hoje, reconhece que esta multidão, da qual São João nos fala no livro do Apocalipse, esta multidão numerosa,
aqueles que lavaram e alvejaram sua veste no sangue do Cordeiro, aqueles que vieram da grande tribulação, ou seja, os mártires. Até hoje existe o martírio, há pessoas que ainda hoje morrem pelo nome de Jesus, por defenderem e testemunharem a sua fé. E por isso a igreja colocou esta festa no dia 1º, para que nós pudéssemos lembrar de todos os santos e santas de Deus, todos aqueles não só canonizados pela igreja, mas que também estão já purificados dos seus pecados, portanto estão na glória, na plenitude da glória, na plenitude da santidade de Deus. Como eu dizia no dia de finados, pode ser que uns dos nossos parentes nossos, já sejam santos, já estejam na santidade, e por isso intercedem por nós. Assim como nós pedimos a intercessão dos santos canonizados, também podemos pedir a intercessão deles, por nós, porque eles estão, como dizia o livro do Apocalipse, diante do trono e do Cordeiro, estão diante da face de Deus, face a face com Deus. E aí vem o sentido então, o porquê o dia 2 foi colocado ao lado do dia 1º, o dia 2, o dia de finados, foi colocado ao lado da solenidade de todos os santos. Porque no dia 2, nós rezamos então por todos os homens e mulheres que ainda não se purificaram e portanto ainda não estão na plena santidade de Deus, porque necessitam purificar-se. E a igreja então pede insistentemente que se reze por esses falecidos, e por isso nós estamos rezando, e vamos rezar durante todo esse mês de novembro, até o final do mês. O Papa Francisco então prolongou as indulgências para os falecidos, e nós vamos então lucrar essas indulgências, rezar por esses falecidos, porque nós não sabemos quais deles que realmente já estão no céu plenamente ou ainda não, ou aqueles que ainda necessitam purificar-se na realidade do purgatório. E por isso então celebramos todos os santos, para que nenhum deles seja esquecido. Celebramos todos os falecidos, para que todos eles também sejam contemplados nas nossas orações, nas indulgências que nós lucraremos por eles, estamos lucrando por eles. Mas a celebração então de hoje, da solenidade de todos os santos, nos convida a olhar para o céu, para a realidade do céu, para a realidade da santidade de Deus, que não é uma realidade distante de nós, muito pelo contrário, uma realidade muito próxima de nós. Pois assim dizia a segunda leitura de hoje da carta de São João: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos filhos de Deus. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou ainda o que seremos, nem sequer se manifestou ainda o que nós seremos. Sabemos que um dia, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos face a face, tal como Ele é. Todo aquele que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Pois bem, Jesus é puro, Jesus é santo. Todo aquele que purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro, purifica-se também a si mesmo. Portanto, todo aquele que está unido a Jesus, todo aquele que procura estar em comunhão com Jesus, também será purificado, também será glorificado com Jesus. Já somos filhos de Deus, mas nem sequer ainda se manifestou o que nós seremos. O que nós seremos então? Seremos semelhantes a Ele. Esta é, podemos assim dizer, meus irmãos, a graça, o penhor da santidade. A santidade é ser semelhante a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Por isso a santidade é um dom de Deus, porque é Deus quem nos torna semelhantes a Ele na glória,
porque é Ele que nos glorifica. Seremos glorificados nele, seremos glorificados por Ele. Por isso a santidade é um dom, mas a santidade também é uma tarefa. É uma tarefa de todos nós, porque essa semelhança que nós um dia teremos na glória, ela já precisa ser buscada agora aqui na terra. E portanto aqui na terra hoje nós precisamos nos assemelhar a Ele, para que um dia possamos ser semelhantes como Ele na glória. Por isso, unidos a Cristo na terra, nos esforçando por nos assemelhar a Ele, um dia seremos semelhantes a Ele também na realidade do céu. Se queremos então alcançar a santidade, precisamos buscar viver a semelhança de Jesus aqui na terra. E que semelhança é essa? Aquela que nós vimos no Evangelho, as bem-aventuranças. Aliás, a santidade é uma bem-aventurança. O santo também é chamado de bem-aventurado, porque ele viveu as bem-aventuranças. E ninguém mais do que a Virgem Maria. Se algum homem ou alguma mulher viveu uma ou mais bem-aventuranças, virtudes semelhantes a Jesus, semelhantes a Deus, Maria Santíssima viveu todas elas. Por isso Maria também é chamada bem-aventurada. Bem-aventurada, bem-aventurado significa felizes, né? Bem-aventurados, felizes, porque eles se assemelharão ao próprio Deus na glória do céu. Portanto, meus irmãos, as pessoas que partilham toda uma vida juntos, né? Os membros de uma mesma família, não têm os mesmos traços, meio que traços comuns uns com os outros. A gente não percebe que faz parte daquela família, porque ele se parece um pouco com ele, com aquele, com a avó, com o tio, com a mãe, com os irmãos, com os primos. Na família nós não temos traços que nos assemelham uns aos outros. Até mesmo as pessoas que partilham uma vida juntos, não acabam como que se parecendo um com o outro. Às vezes a gente, quando é criança, não é? Vai adquirindo semelhanças do pai, da mãe, da avó, do tio, ou até de um amigo, influências, não é? Às vezes, infelizmente, até ruins, influências ruins. O outro vai se parecendo com o outro através dessa proximidade. Pois bem, quem são os santos? Os santos são aqueles que se parecem com Deus, mas não são Deus, mas se parecem com Ele. Os santos e santas são aqueles que se parecem com Jesus, porque a convivência com Jesus vai fazendo com que eles também vão tendo atitudes, comportamentos e vão se parecendo. Por isso a santidade é essa semelhança, a santidade é esse parecer, né? Parecer, para que vivendo essas bem-aventuranças, vivendo essas virtudes, nós possamos também ter como que uma aparência, uma semelhança à aparência de Jesus. As bem-aventuranças, meus irmãos, podemos dizer, são um autorretrato de Jesus. E quando nós vamos procurando viver essas virtudes, procurando viver essas bem-aventuranças, vamos adquirindo também esta semelhança. E um dia, quando estivermos no céu e já não existir mais mancha de pecado em nós, então sim, nós seremos tal qual Ele é. Hoje, infelizmente, por causa do pecado, nós ainda parecemos com Jesus, mas ainda há muita coisa que não parece nada com Jesus, porque o pecado está presente também em nós. Mas quando já não existir nenhuma marca de pecado, nenhuma mancha de pecado, e por isso depois de estarmos plenamente purificados, então sim, como dizia São João na segunda leitura,
seremos tal qual Ele é, porque Ele se manifestará em nós. Peçamos então, meus irmãos, a intercessão dos santos, a todos os santos e santas de Deus, a esta multidão numerosa que está diante de Deus, que está contemplando a face de Deus, para que nos ajudem, para que possamos também aqui na terra viver essas bem-aventuranças, nos assemelhar a cada dia a Jesus, para que então um dia possamos também, assim como eles, possamos estar diante do trono e do Cordeiro, contemplando a glória de Deus, vivendo eternamente a santidade. Assim seja. Amém.